A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 10. A vitória é do povo de Deus. Que alegria, que maravilha! E hoje eu estou muito feliz porque é hoje, na lição de hoje, que Esther vai revelar o seu segredo. É hoje que Esther vai contar para o rei a trama de Amã. E isso é motivo de muita alegria. E talvez você esteja até pensando, irmão, mas isso é errado, isso é vingança, não pode desejar o mal para ninguém, entenda. Não se trata de desejar o mal para Amã que tramou contra o povo judeu. Se trata do bem vencer contra o mal, porque Amã era uma investida de Satanás para destruir o povo judeu. E destruindo o povo judeu, ele estaria destruindo o plano da salvação, o plano da redenção. Nós alcançamos a salvação porque Jesus Cristo, o Messias prometido, nasceu e era necessário o Messias vir da linhagem do povo judeu, da família de Abraão, que Deus escolheu e disse que dele faria uma grande nação. Deus prometeu que o Messias viria do povo judeu e esse é o motivo de tanto Satanás investir para destruir o povo judeu, para que o Messias não nascesse. Entende que essa vitória do povo judeu também é minha, também é sua, é nossa. Essa vitória é do povo de Deus, porque mais uma vez o bem venceu contra o mal. Ninguém, nada, nenhuma investida do inimigo pôde atrapalhar os planos de Deus. O Messias prometido veio a este mundo e morreu na cruz do Calvário para nos libertar. E essa vitória pertence a todos nós e todos os dias precisamos comemorar. E como estamos estudando o livro de Esther, na lição de hoje é motivo de nós comemorarmos também, porque o povo de Deus venceu contra o mal. Entende a profundidade disso? Entende que nós também precisamos comemorar? O bem venceu mais uma vez, graças a Deus, e nós alcançamos a salvação. Hoje somos livres, hoje somos libertos, porque o bem sempre triunfou contra o mal. Vamos ler o nosso texto de referência, Esther capítulo 7, versículo 4, diz assim: porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Tópico 1. Deus nos garante vitória. Deus nos garante vitória. E o fato de Deus nos garantir vitória não significa que nós não passaremos por aflições. Lembre-se que o povo judeu estava no Império da Pérsia, foram levados para lá anteriormente pelo rei Nabucodonosor, que era o imperador do Império Babilônico, e agora surgiu um novo império e eles ainda estavam lá. Então houve essa vitória do povo de Deus, mas olha o tempo que esse povo passaram de grande sofrimento. Então a nossa vida aqui na terra tem fases de sofrimento e tem fases de vitória, que é como se Deus estivesse nos levantando, nos animando novamente, dizendo: levanta que a caminhada ainda é longa, porque o nosso descanso é no céu. Então aqui vamos passar por situações difíceis, mas lembre-se, Deus nunca abandona o seu povo e Deus está vendo todas as artimanhas do inimigo. Nada passa desapercebido do olhar de Deus. Deus está vendo
tua aflição, Deus está vendo o teu sofrimento, Deus está vendo a tua angústia. Ele vai resolver na hora certa e da maneira dele. E o que fazer quando as coisas se tornam difíceis? Confiar ou duvidar? A escolha é tua. A escolha é minha. A escolha é nossa. Nós decidimos entre confiar ou duvidar. Quem duvida, às vezes não alcança a vitória, não vê o milagre. Mas quem confia e persevera, alcança o milagre. Então, Esther nos ensina aqui que precisamos confiar no Senhor. Ela confiou que aquela guerra não era dela, que aquela luta não era dela. É por isso que ela foi orar e jejuar e buscar a direção de Deus, porque a sua fama, a sua beleza e o seu trono e conhecida como rainha da Pérsia não ia mudar a história. Ela sabia que a história só quem poderia mudar era Deus. Então ela confiou em Deus, ela não confiou no bem que ela possuía, na fama que ela possuía, na beleza que ela tinha, ela confiou em Deus. Em quem tem confiado? Tu tem confiado somente na tua beleza exterior? Tu tem confiado nos bens que tens adquirido nessa terra? Ou tu tem confiado por ser uma pessoa muito bem vista, estar na sociedade, ter um nível alto, estar confiando em homens? Os homens falham, mas Deus não falha, Deus não se esquece, Deus permanece firme em todo o tempo, nada abala Deus. E Deus não é o homem para que minta, quando Ele promete algo, Ele cumpre. Ele falou que estaria sempre com o seu povo e Ele estava sempre em momentos de adversidade, Ele chegava e intervia. Deus também vai estar contigo a partir do momento em que decidires confiar plenamente nele. Então, confia. Confiar ou duvidar? Vamos escolher confiar. Através da história do livro de Esther, nós podemos perceber que Deus, ele olha, ele vê e ele conhece a nossa dor, que ele conhece as nossas aflições e que ele se importa. Às vezes, ouvimos comentário de que Deus não se importa com a humanidade, mas Deus se importa. Ele se importa com a nossa dor. E um exemplo que eu possa dar de que Deus se importa com a nossa dor é quando Lázaro, o amigo próximo de Jesus, havia morrido, que Jesus chegou e viu Marta e Maria chorando, a Bíblia diz que Jesus também chorou. Por que Jesus chorou quando viu Marta e Maria chorando? Porque ele se importava com a dor daquelas mulheres. Jesus estava sentindo a dor que elas estavam sentindo. E ele era Deus Todo-Poderoso. Logo depois dali, ele foi até o sepulcro de Lázaro, mandou que tirasse a pedra, mandou que removesse a pedra e com apenas uma frase disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro obedeceu. A morte teve que se retirar daquele momento, daquele lugar. E foi um dia de grande vitória, um dia de milagre. Mas antes, a Bíblia diz que Jesus chorou. Então isso é uma prova muito grande que Deus se importa com a tua dor. Que Ele não está alheio à situação que você está vivendo. Deus se importa contigo. Na lição anterior, nós finalizamos com o primeiro banquete que a rainha Esther estava oferecendo para o rei e para o Amã. Na lição de hoje, nós vamos falar sobre o segundo banquete, sobre o dia de triunfo e de vitória para o povo de Deus. Amã estava muito satisfeito, muito feliz, porque havia 127 províncias no Império da Pérsia e Esther convidou apenas ele para um banquete. Ele achava que lá tinha apenas 3 pessoas: Esther, a rainha, e Assuero, o rei, e Amã, eles 3, mas se enganava ele, porque onde o povo de Deus está, a Bíblia diz que os anjos estão acampados ao redor. Onde o povo de Deus está, a presença de Deus também está. Olha que maravilha, olha que coisa tremenda e extraordinária. Amã achava que só ele era o convidado, mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó também foi convidado pela rainha do Império da Pérsia. Ela sabia que ela sozinha não resolveria aquela situação. Ela sabia que sozinha era incapaz de mudar a história, mas convidando aquele que é o Senhor da história,
poderia mudar tudo. Então ela convidou Deus. Como que ela fez isso? Lembra dos 3 dias de oração e jejum? Os 3 dias de oração e jejum era para que Deus desse uma estratégia para ela. E Deus deu uma estratégia. E agora chegou o dia da estratégia. Você acha mesmo que Deus ia ficar de fora de tudo isso? Ele estava lá naquele banquete também. Ela sabia da presença do Todo-Poderoso naquele lugar, mas Amã não sabia. Tá vendo o quanto é importante nós convidarmos Deus para fazer parte dos nossos planos? Tá vendo o quanto é importante nós convidarmos Deus para as nossas estratégias? Não deixe Deus de fora. Talvez você tenha planejado fazer algo e nem cabe Deus no teu plano. Você tem certeza de que aquilo não é da vontade de Deus, mas você está insistindo nesse plano traiçoeiro, nesse plano vingativo. Desista. Deus não está nesse negócio. Faça algo em que Deus possa estar. Faça algo onde você pode convidar Deus e Ele pode vir. Dê a Ele liberdade de ser o gestor de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Esté fez questão de convidar o Rei da Glória para estar presente no banquete. Faça isso na sua vida também. Convide Jesus para estar presente em tudo na tua vida. Nós temos um exemplo também no Novo Testamento de um homem que convidou Jesus para ir até a sua casa. E quando Jesus chegou na casa desse homem, houve milagre, que foi Jairo. Jesus ressuscitou a sua filha que estava morta. Deus faz milagre quando as portas da nossa casa se abrem para Ele. Deus faz milagre quando o nosso coração se abre para Ele. Deus vai fazer milagre na tua vida. Deus vai restaurar os teus sonhos. Deus vai te dar planos. Deus vai te dar estratégia. Mas busque primeiro a direção dEle, como a rainha Esté fez. Então é chegado o momento de Esté revelar o seu segredo para o rei. Já era o segundo banquete. Entre os comes e bebes, o rei perguntou novamente para Esté qual era a sua petição. E ela lhe revela o seu segredo e diz para o rei: é porque nós estamos marcados para ser mortos em um mesmo dia, eu e o meu povo. Se fosse pelo menos para ser vendido, porque o povo judeu, irmão, já é acostumado com sofrimento. Eles já haviam sofrido no Egito, eles já haviam sofrido no cativeiro babilônico. É um povo forjado no fogo de sofrer. E ela disse, se fosse pelo menos para ser vendido, nós saberemos sobressair a isso, já estamos acostumados a isso. Temos Deus como nosso auxílio. Mas para ser mortos, eu e o meu povo. E então, quando a rainha Esté diz isso, o rei fica perturbado e diz, quem é esse? Quem está fazendo isso? Lógico, gente, era a esposa dele, ele amava Esté. Nós podemos ver na Bíblia que o rei se apaixonou pela Esté. Podemos ver na Bíblia que o rei se apaixonou por Esté a primeira vez que a viu. Então, ele a amava. E quando ele ficou sabendo de tudo isso, ele diz, quem fez isso? E a rainha Esté aponta para a mãe de esse tal Amã. E ali ela revela que ela é judia. Às vezes você pode até se perguntar, se a rainha Esté tivesse dito no início que ela era judia, isso talvez nem estaria acontecendo. Sabe, se Esté tivesse revelado no início que ela era judia, ela não teria nem subido ao trono. Ela nem se tornaria a rainha da Pérsia. E sabe por que eu digo isso? Porque os conselheiros do rei foi que aconselhou o rei para largar a Vasti, porque ela havia desobedecido uma ordem do rei. Foram os conselheiros do rei que mandou o rei procurar uma outra esposa. Você acha mesmo que os conselheiros iam permitir que o rei casasse com uma escrava? Então todo o plano era de Deus. Você acha mesmo que Mardoqueu mentiu ao mudar o nome de Esté? Mardoqueu estava sendo dirigido por Deus. Aquilo tudo era plano de Deus. A rainha Esté
e Mardoqueu, eles eram apenas ferramentas sendo conduzidos por Deus. Quando nós nos entregamos a Deus, nós somos dele e ele conduz a nossa vida. Então, Deus estava conduzindo a vida de Mardoqueu e a vida de Esté. Então, todo aquele plano de mudar o nome dela era plano de Deus para que ela se tornasse a rainha da Pérsia. E esse momento oportuno ia chegar. Deus sabia o que Satanás já planejava para o povo judeu. Deus já sabia que Satanás estava planejando a destruição do povo de Deus e que Amã iria ser apenas uma ferramenta de Satanás. Nós decidimos ser ferramenta de Deus ou ferramenta do inimigo. Amã decidiu ser uma ferramenta do inimigo. E Esté e Mardoqueu decidiu ser uma ferramenta de Deus. Então nós fazemos essas decisões quando nós deixamos Deus guiar e governar a nossa vida. Então tudo era plano de Deus. Esté, ali naquele momento, era plano de Deus. Sabe, denunciar alguém não é uma coisa tão simples, principalmente uma pessoa muito importante. Você tem que ter prova, você tem que saber também a hora de falar. Porque já pensou se Esté não soubesse esperar o tempo certo para se comunicar ao rei? Ela poderia colocar tudo a perder. Às vezes você pode até estar certo, talvez a sua intenção é até boa, mas não era daquela maneira que você deveria ter falado e não deu certo. Então nós podemos colocar tudo a perder, mesmo estando certo, mesmo estando com a verdade. Não falar no tempo certo, não falar da maneira correta como deve ser falado, e o local também tem que ter o tempo, tem que ter a maneira correta de falar e o local. Esté, em tudo ela prestou atenção. Ela esperou o tempo certo, ela planejou o local. Olha só, o local não foi lá onde acontecia todas as coisas do Império da Pérsia, no trono, na sala real. Ela escolheu o local, ela escolheu o horário certo e ela escolheu as palavras certas para falar naquele dia. Então, ela teve vitória, foi um dia brilhante, mas ela teve que ter cautela e teve que buscar a direção do Senhor. Como diz em Eclesiastes, tudo tem o tempo certo. Tem um tempo de falar e tem um tempo de calar, tem um tempo de esperar. Que Deus nos dê hoje sabedoria. Eu oro nesse momento para que Deus nos dê graça, para que Deus nos dê entendimento, para que Deus nos dê direção, para que o Senhor nos dê estratégia, para quando nós estivermos em uma situação difícil, nós sabemos lidar com ela. Porque nós somos muito apressados em querer resolver as coisas. E às vezes sofremos porque não esperamos o tempo certo para falar. E isso acontece muito, muito conosco, infelizmente. Mas que o Senhor hoje nos dê sabedoria de saber falar, esperar o tempo certo de falar e esperar o local certo de falar também. Que Deus nos abençoe muito nisso. Tópico 2. Quando tudo parece perdido, não está. Está parecendo que tudo está perdido, que não tem mais jeito, que não tem mais como mudar? Eu quero te dizer que não está. Deus chama as coisas que não são como se elas fossem. E Ele nos ensina a ter fé, a confiar, a chamar à existência aquilo que não existe ainda. Então, quando tudo parecia perdido na vida do povo judeu, Deus entrou em ação, porque para Ele nada está perdido. E sabe, Deus, Ele só revela aquilo que Ele quer revelar. Às vezes a gente vê muitas pessoas querendo entender algo que não está na Bíblia. Principalmente no livro do Gênesis e no livro do Apocalipse, as pessoas ficam tão ansiosas, tão desesperadas, querendo entender aquilo que Deus não revelou. Se fosse para o homem saber, Deus teria revelado e estaria na Bíblia. Então, às vezes, nós perdemos muito tempo na nossa vida querendo entender o que não é para ser entendido, querendo ver o que não é para ser visto. Se fosse para ser visto, se fosse para entender, Deus colocaria, Deus teria revelado.
Então, tem muitas coisas que para o homem não coube saber. Então, busque estudar a Bíblia e entender aquilo que está escrito. Não busque entender aquilo que não está escrito, porque Deus não quis revelar ao homem. Deus, às vezes, pode estar trabalhando na tua vida e você está se perguntando como. Ele não vai revelar, ele só vai se apresentar com um milagre na hora certa. Então, creia que nem tudo que acontece no mundo espiritual vai ser revelado. Deus não revelou tudo para Daniel, Deus não revelou tudo para Ezequiel, Deus não revelou todos os sonhos para José, Deus não revelou tudo, ele só revelou aquilo que coube o homem saber. Então acredite, continue confiando, não importa como o milagre vai chegar, só ore, busque, se mantenha firme na posição certa que o milagre vai chegar. Então, amados irmãos, ninguém está livre de passar por situação difícil. Ninguém está livre de problema. O povo judeu estava enfrentando um grande problema. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldade, mas acredite que Deus está sempre conosco nas adversidades. Então Esté contou para o rei que era judia e que estava com data marcada para ser morta, e não somente ela, mas todo o povo judeu. E ela revela ao rei que era Amã que havia tramado tudo isso contra o povo de Deus. Então o que é que acontece? O rei fica enfurecido com aquilo que está acontecendo. Amã, não sabendo que Esté era uma judia, fica desesperado também, porque agora o rei ficou sabendo e agora foi tudo surpresa, tanto para o rei quanto para Amã. Foi surpresa para o rei, foi surpresa para Amã, mas quem saiu perdendo com tudo isso? Amã, porque foi ele que havia feito o plano de destruição do povo judeu. Quem cava uma cova, nela cairá. Então, Amã está caindo na mesma cova que cavou. Quer ver? Quando o rei ficou desesperado com aquilo, Rabona imediatamente, que era aquele homem, que é aquele que sempre está do lado do rei, chegou no mesmo instante e disse para o rei: olha, rei, na casa de Amã tem uma forca preparada para Mardoqueu. Sabe o que o rei disse? Mande enforcar nela esse mau Amã e todos da sua família. Tá vendo? Amã foi enforcado na mesma forca que ele havia preparado para Mardoqueu. O que você tem preparado para o seu inimigo? Não deseje o mal para ele, deseje simplesmente o bem, porque pode voltar contra você. Deus, ele não trabalha com pessoas assim. Tem que amar, tem que perdoar, tem que orar e tem que buscar a direção do Senhor. Então, amados irmãos, precisamos prestar muita atenção ao que nós estamos desejando para as pessoas que nos cercam. Tópico 3. Deus tem os seus propósitos. Quem sabe se para tal tempo como esse chegasse ao reino? Mardoqueu está alertando Esté, dizendo: olha, quem sabe se não foi para isso que Deus te escolheu. Mardoqueu estava dizendo para Esté que ela estava sendo a rainha por um propósito. Deus nos chama para um propósito. Nós precisamos saber agir. Talvez ela estivesse desapercebida. Talvez ela estivesse acostumada em viver no palácio e não soubesse como agir no tempo em que ela deveria agir, qual era o plano de Deus para a sua vida. Mas a partir do momento que Mardoqueu disse: olha, quem sabe se não foi para tal tempo que chegaste ao reino. Quando Mardoqueu fala assim para Esté, ela começa a analisar: por que eu estou aqui? Para que Deus me trouxe a este lugar? Então ela não questionou Mardoqueu. Quem sabe ela foi orar e buscar a direção de Deus para saber qual era a vontade de Deus, como ela deveria reagir, como ela deveria se comportar com a determinada situação que Deus o chamou para fazer. Então, quando tudo isso aconteceu, a rainha Esté já estava preparada para fazer a vontade de Deus. Então, nós aprendemos aqui que quando nós caminhamos com a justiça de Deus, nenhuma ferramenta, nenhuma arma preparada contra nós
prosperará, vencerá. Nenhuma arma preparada contra o povo judeu ali no Império da Pérsia, no período da Rainha Esther, prevaleceu, porque ela estava ali para fazer justiça, ela estava ali para fazer a vontade de Deus, e as coisas foram acontecendo da maneira que Deus quis que acontecesse. Nós, como igreja do Senhor, nós somos um povo vencedor. Nós temos que confiar no Senhor, porque Deus está conosco, e nenhuma arma, nenhuma ferramenta preparada contra a igreja de Deus vai prosperar, vai prevalecer, porque o dono da igreja é Cristo, o dono da igreja é Deus, e Ele que cuida de nós. Nós só precisamos estar na direção certa, na posição que Ele nos confiou. As promessas do Senhor nunca falham. Se foi o Senhor que prometeu, tenha certeza que vai cumprir. Agora, se não for Deus, não vai cumprir. Deus havia feito uma promessa para Abraão, Isaque e Jacó. E parecia até que não foi Deus que fez uma promessa, porque as coisas estão acontecendo errada. Mas no momento em que Deus entra na história e muda a história, Deus deixa nítido para o povo judeu que Ele fez uma promessa e Ele cuida de todos aqueles na qual Ele faz promessa. Então, através da vida de Esther, nós temos a certeza de que Deus não se esquece das suas promessas, que Deus não deixa para trás ninguém na qual Ele fez promessa. Muito tempo Deus havia feito uma promessa e Ele está cuidando do povo dele nesse momento na história. Então, nós podemos ver mais uma vez que Deus demonstrou o seu cuidado para com o seu povo. E Deus encontrou uma mulher de fé, uma mulher que honrava a Deus pela sua simplicidade, que honrava a Deus pela sua beleza, que honrava a Deus com a sua formosura, que honrava a Deus em tudo. Esther não deixou se corromper. Ela foi atraída pelo rei, pela sua beleza, mas isso não mudou o seu caráter. Tem muita gente mudando o caráter por causa da sua beleza, por causa do seu corpo, e tenta sair dos planos de Deus, se afasta dos planos de Deus por causa da beleza. A beleza passa. A Bíblia diz que a nossa vida é só 70 anos e o que passa dias é fadiga e canseira. Então não se deixe corromper pela sua beleza, porque Esther não deixou. Todo o Império da Pérsia achava a rainha Esther, a esposa do rei Assuero, a coisa mais linda, formosura, uma mulher simples, uma mulher humilde, mas ela sabia que tudo aquilo sem o seu Deus não significava nada. A nossa beleza, ou a tua beleza, o teu dinheiro, os teus bens, o teu status social sem Deus não tem significância nenhuma. Então é preciso ter Deus na vida. Leve sim a sério tudo que você tem, mas não deixe Deus de lado. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, te louvamos por mais esta aula, te louvamos pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu amor. Eu oro por cada pessoa que tem assistido esta aula até o final, que o Senhor abençoe a sua vida, sua família, e aonde Ele colocar os seus pés, que o Senhor possa o abençoar grandemente, que o Senhor possa prosperar de uma maneira extraordinária. Fica conosco, nos abençoe em tudo, nos livre de todo mal, nos dê planos, nos dê sabedoria, nos dê estratégia. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. E até a nossa próxima aula. E lembrando, gente, que nós temos vídeo no canal toda quarta-feira, então não deixe de assistir. Assista, se inscreva, ative as notificações, compartilhe a mensagem com todos os seus amigos. Que Deus te abençoe.